Conselho do Ministério Público dá a Lula acesso à investigação de tráfico de influência. Nesse vídeo nós vamos ver que o ex-presidente Lula foi acusado de tráfico de influência. A gente vai entender por que ele foi acusado de tráfico de influência, qual foi o motivo principal, o que saiu na mídia em relação a isso, o que o ex-presidente fala em sua defesa, mas também a gente vai fazer uma comparação na Suécia sobre a mesma coisa que aconteceu com Lula, que também aconteceu lá, e como foi dado o tratamento na Suécia, e como o tratamento da Suécia, dado ao mesmo caso, foi interpretado no Brasil pela grande mídia brasileira. Você já sabe que vem bomba por aí. Quando eu falo da Suécia, eu estou falando da compra dos caças da Suécia. Mas vamos primeiro entender essa notícia aqui, para que a gente possa dar sequência à nossa lógica. Lembrando que no canal Notícias Comentadas, a gente interpreta uma notícia dentro do contexto, pois só assim você pode formar uma opinião mais concreta. Para falar do acesso à investigação por tráfico de influência, a gente precisa primeiro entender esse tráfico de influência e entender se sim ou se não e comparar isso com o cenário internacional. Então aqui você pode deixar a sua opinião. Nosso canal não tem censura, não esqueça de assinar também nosso canal para você ficar sempre atento às novas notícias. Vamos lá, o Conselho do Ministério Público tinha acusado o ex-presidente Lula de tráfico de influência. A acusação é o seguinte: porque o Lula estava ali tentando facilitar aí a Odebrecht para conseguir obras no exterior e daí ela conseguiria financiamento no BNDES. A acusação é basicamente essa. Isso foi colocado na mídia brasileira como sendo um crime. Tá? E o Lula foi então processado pelo Ministério Público, mais precisamente pelo procurador Douglas Kirchner. Tá? Ele bem aqui, na mesma decisão, Douglas Kirchner resolveu processar, investigar e acusar o Lula. Só que o Douglas, na hora de mostrar as provas, ele escondeu, ele se negou. Ele disse: não vou te mostrar não, você está sendo acusado, mas eu não vou mostrar por que você está sendo acusado não. E aí o Lula ficou tipo assim: bom, mas se eu estou sendo acusado, eu gostaria de saber por quê. É porque tráfico de influência. Sim, mas que prova? Cadê? Me fala mais precisamente. Não posso falar, não quero falar, não gosto de falar, e basta que você vai ser processado e pronto. Bom, aos liberais de plantão, que também são bem-vindos aí no nosso canal, o pessoal fala que define isso como ditadura. O pessoal gosta muito de falar em ditadura, né? Você acusar alguém, não mostrar prova, isso simplesmente chegar lá e prender, o nome disso é ditadura. Não corresponde a um sistema democrático como é no Brasil. Então, isso, com certeza, num sistema democrático, é um erro do procurador fazer uma coisa dessa. Então, a defesa do Lula também processou o procurador porque ele se negava a dar acesso. E o que a gente está vendo hoje, aqui no dia 22 de junho de 2016, é que o Conselho do Ministério Público, reunido depois de tanto tempo, resolveu dar acesso à investigação de tráfico de influência à defesa do Lula, para que eles possam se defender. Isso daí eu acho que até demorou demais, tá? Porque essa acusação já vem de muito tempo. Já temos aqui quantos anos essa acusação? Desde 2014, uma coisa assim que foi acusado, 2011, algo assim. Seguindo aqui nossa notícia, o Conselho Nacional do Ministério Público manda o procurador explicar por que negou à defesa de Lula o acesso aos autos. Quando membros do Ministério Público conduzem investigações por conta própria, têm o dever mínimo de explicar a advogados o motivo para negar o acesso aos autos, como medida de transparência da instituição. Assim entendeu o Conselho Nacional do Ministério Público nesta terça-feira, dia 21, ao determinar que a Procuradoria da República no Distrito Federal justifique o motivo para rejeitar o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula da Silva. Quer dizer, eles vão ter que pelo menos explicar por que rejeitaram. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos agora entender. A revista Época, se você colocar, na verdade a grande mídia brasileira, se você colocar aqui eu vou fazer um exemplo aqui, ó, no Google, tráfico influência Lula. Se você colocar assim no Google, você vai ver um monte de, por exemplo, principalmente aqui a Época, Lula fez tráfico de influência em favor da Odebrecht, diz MPF.
o que você vê aqui é uma notícia, por exemplo, manipulada. Ele diz aqui, diz MPF. Aí ele coloca primeiro a primeira frase, porque tem muita gente que vai ler só a primeira frase, não está lendo esse resto aqui. Aí você vai formar opinião dizendo o quê? Ele fez tráfico. PF mira pessoas ligadas a Lula em ação contra tráfico de influência. Ministério Público investiga Lula por tráfico de influência. Investigação do MPF aponta tráfico de influência feito por Lula. À época, novamente, de acordo com o MPF, Lula praticou o tráfico de influência. Você lendo isso aqui, você tem absoluta convicção que realmente houve o tráfico de influência. E é isso que a gente vai entender aqui. Lá, aqui embaixo, eu vou deixar todos os links para que você mesmo possa ler. E daí você vai ver bem aqui o seguinte. Os procuradores afirmam que Odebrecht influenciou Lula, usou a influência de Lula para obter empréstimos no BNDES. Em 2011, Lula foi a Cuba encontrar com Raul, Fidel e Castro. E um mês depois reuniu-se com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Mais um mês depois, o BNDES liberou a parcela de 150 milhões para o porto de Mariel, na ilha. Em levantamento sobre 30 pedidos de financiamento da Odebrecht, os peritos descobriram 17 saíram muito mais rápido do que a média, entre eles o de Mariel. Os peritos concluíram que há uma proximidade temporal entre encontros com Lula, com Coutinho e liberação de recursos para o Odebrecht. Lembrando que o BNDES ganha dinheiro fazendo empréstimo, tá? Vou colocar aqui, BNDES lucro. Eu já fiz uma matéria sobre isso, mas o BNDES, para que ele tenha lucro, ele não pode ficar com dinheiro guardado. É um banco, tem que emprestar dinheiro. E muitos bancos emprestam dinheiro para outros países, isso é absolutamente normal. Inclusive, muito no Brasil se pega dinheiro, o Brasil capta muito dinheiro emprestado de outros países. Porque na hora do inverso é crime. Isso é uma pergunta que tem que fazer aos liberais de plantão. Fiquem à vontade para responder. Mas tem um outro comentário aqui. É esse aqui, por exemplo. Em junho de 2011, a Odebrecht bancou uma viagem de Lula à Venezuela para uma palestra. Dias antes, então, o presidente Hugo Chávez deu ordem para saldar uma dívida perto de 1 bilhão com a empreiteira por conta da construção de linhas de metrô do país. Lula reuniu-se com Chávez e Emílio Odebrecht em Caracas. No dia seguinte, o documento sigiloso do Itamaraty registra a notícia de que a dívida fora encerrada. No dia 14, a empresa Lula emitiu uma nota de R$359 mil por uma palestra na Venezuela para a Odebrecht, serviço encerrado. E aí a grande acusação, digamos, é isso aqui, porque eles falam que o Lula fazia lobby para as empresas brasileiras, né, e pegava o dinheiro do BNDES para as empresas poderem construir lá fora, e daí ele recebia dinheiro pela palestra. E aí o pessoal diz que isso aqui é a maneira que ele encontrou de ganhar dinheiro ilegalmente. Só uma coisa que essa grande mídia que tenta incriminar o Lula de qualquer maneira não fala é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o site do Wikipedia, tá? Vou colocar aqui o link para você ver um pequeno detalhe. Ele falou lá junho de 2011. Você vai ver aqui o seguinte, que o Lula foi presidente do Brasil de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Portanto, em junho de 2011, ele não era mais presidente. Dá para entender isso, não? Aqui ele está falando junho de 2011. Vamos ver onde é que está. No dia 14, cadê? Em junho de 2011. Se o Lula foi fazer lobby para alguma empresa, não é problema dele, não, isso aqui, pessoal? Será que eu estou entendendo errado? Será que é isso mesmo, produção? Aí os liberais aí me ajudem a entender isso, porque uma pessoa promover empresa brasileira fora do Brasil, isso é crime? Ah, porque emprestou dinheiro do BNDES para essa empresa construir lá fora, mas a condição de se emprestar dinheiro, por exemplo, do Brasil para fora, é que justamente quem está contraindo o empréstimo, que no caso são os estrangeiros, que eles contratem empresas brasileiras, ou seja, o capital volta para o próprio país, fomentando empresas brasileiras e gerando emprego no Brasil. Ô liberais, tem como entender isso aí? Como é que você consegue interpretar uma coisa dessa como sendo ruim, sendo você que é liberal? Isso aqui não é ditadura de comunismo não, minha gente. Isso aqui é economia liberal que o Lula está fazendo. Muitas vezes eu digo que o Lula faz economia liberal melhor do que os autodenominados liberais brasileiros, que não tem noção nenhuma de economia liberal. Aí você vai dizer, mas
Por que você está falando isso? Isso daí não, o Brasil não tem noção. Quem mais fez economia mais liberal até hoje no Brasil, protegendo realmente os interesses do país, sinceramente, foi o Lula. Porque mesmo depois de ser presidente, ele continuou promovendo as empresas brasileiras. Antes de mais nada, eu deixo aqui um vídeo também que eu já tinha feito logo no início aqui do canal Notícias Comentadas, em abril de 2016, que o Conselho do Ministério Público determinou a demissão do procurador que investigou Lula, ou seja, aquele procurador que acusou o Lula de tráfico de influência, com grande apoio aqui da mídia brasileira, mídia golpista brasileira, ele foi demitido. E aqui nesse vídeo você vai entender o porquê. O cara era violento, ele levou a mulher dele lá para uma igreja lá e o pastor lá começou a bater na mulher dele, parece que ele bateu também, e o cacete soltou lá no meio, enfim. Ele foi demitido lá por questões de violência, não foi por causa que ele estava investigando Lula, não foi tráfico de influência também não. Agora vamos entender, vamos fazer um comparativo, você que ainda não se convenceu, porque a notícia comentada está falando besteira, isso não é assim, você que não se convenceu ainda, a gente vai fazer um paralelo, vamos ir para a Suécia, para ver se essa coisa de lobby, como é que funciona e como é que isso é tratado no Brasil. Os mesmos jornais aqui golpistas, eles fizeram a promoção do rei da Suécia, porque o rei veio justamente fazer lobby no Brasil por caça sueco. Imagina só o rei da Suécia, né? A Suécia é um país de primeiro mundo, onde os liberais gostariam de estar, porque o Brasil não presta, porque isso, aquilo, outro. E aí aparece o rei da Suécia fazendo lobby no Brasil para que o Brasil compre um caça sueco. Carlos Gustavo tenta reverter a situação, decisão política do governo em favor dos jatos franceses lavados. Aí porque tinha uma briga lá da França com a Suécia e os russos também, se não me engano eram os russos, e eles vinham para o Brasil fazer lobby abertamente. Por quê? Porque isso é economia liberal. Você tem que promover as suas empresas. E o que aconteceu depois que o rei da Suécia veio fazer lobby no Brasil? Isso aqui foi noticiado pelo Estadão como uma coisa absolutamente positiva. Olha só, se você colocar no Google também, lobby, caça, Brasil, se você colocar esse tempo, você vai ver um monte de gente fazendo lobby dentro do Brasil, reis, presidente, primeiro-ministro, tudo fazendo lobby dentro do Brasil para que o Brasil compre o caça dele, seja o russo, o sueco, o alemão, todo mundo pode fazer. E a imprensa brasileira, essa imprensa liberal, conservadora, que criminaliza o Lula por fazer tráfico de influência, aplaudindo e recebendo todos os outros americanos. Pode vir, vem fazer lobby aqui no Brasil, a gente gosta de lobby. Aí o que acontece logo depois? Brasil e Suécia assinam um acordo de financiamento de compras de jatos Gripen para a aeronáutica. Olha só o que acontece. O acordo de financiamento não foi o BNDES não, tá pessoal? Por meio do qual o Brasil comprará jatos Gripen da Suécia, foi assinado, informou o Ministério da Defesa brasileiro no fim da terça-feira. O documento está relacionado ao contrato de 4,5 bilhões de dólares que o Brasil concedeu à Suécia. A sueca SAAB, que é uma empresa também, se eu não me engano, essa empresa é privada, essa daqui, em 2013 para o fornecimento de 36 jatos de combate na aeronáutica. A entrega das aeronaves deve começar em 2019. O acordo assinado pelos representantes do Tesouro Brasileiro e da Agência de Crédito... Vamos devagar. O acordo assinado por representantes do Tesouro Brasileiro e da Agência de Crédito para Exportação Sueca cobrirá 100% do contrato comercial. Ou seja, é o governo sueco que está bancando esse negócio. É o banco, é a Agência de Crédito da Suécia, pago com dinheiro do contribuinte da Suécia. Entendeu, liberal? É assim que se faz economia liberal. Você pega e empresta dinheiro do banco mesmo, do seu país, para outros países, exige que eles contratem empresas do país deles. Nesse caso aqui, a Suécia disse o seguinte: olha, a gente te empresta grana, mas você vai ter que comprar o nosso jato. É assim que funciona, é isso que é economia liberal, que vocês tanto defendem. Então, aprendam um pouco aí com o Lula. Eu sei que vai doer na alma de vocês essa afirmação. Aprenda um pouco com o Lula a fazer economia liberal. Um parênteses aqui que eu vou abrir é o seguinte: eu não estou defendendo o Lula de corrupção, de nada disso. Tenham certeza que se o Lula for pego em corrupção, nós vamos também fazer vídeos a respeito dessa coisa que aconteceu. Mas esse caso aqui, esse caso específico, o Lula está dando aula de economia liberal
para todo esse pessoal aí que fala de economia liberal e não entende de nada como isso funciona. Correto? É só isso que eu estou lembrando aqui. Se houver caso de corrupção, a gente vai também divulgar, não se preocupe. Aí o que acontece depois disso? Bom, fechou o financiamento, o governo da Suécia banca, financia para o Brasil a compra de jatos suecos, assim como o Lula estava, como ele é acusado de fazer, né? Porque aqui a imprensa brasileira coloca o Lula como criminoso quando ele faz uma coisa dessa. Tráfico de influência. Aqui não é Lula fez lobby de empresa brasileira no exterior. Não, a Lula fez tráfico de influência. É assim que se faz, a perseguição. Correto? Aí a comitiva brasileira é recebida por Carlos Gripen em viagem à Suécia. A comitiva brasileira vai lá na Suécia. Aí toda a mídia brasileira, olha que lindo, a comitiva brasileira vai lá na Suécia. Ninguém acusou o rei da Suécia de estar fazendo tráfico de influência. Nenhum momento, nenhuma empresa de comunicação do Brasil acusou o rei, o rei está fazendo, é acusado de fazer tráfico de influência. Porque eles sabem que isso é ridículo, essa afirmação, essa coisa contra o Lula, é ridículo. Brasil finaliza a compra de 36 caças suecos. Bom, com o lobby, ou na linguagem de uns, com os tráficos de influência do rei da Suécia no Brasil, ele conseguiu reverter a competição que tinha, a concorrência que tinha com os outros, os franceses, russos, americanos, conseguiu converter e aí ele finalizou a compra. Ou seja, um perfeito tráfico de influência. Um tráfico de influência para ninguém botar defeito abertamente, feito na cara de todo mundo e a mídia brasileira batendo palma. Conclusão. O Lula é investigado por fazer tráfico de influência por um procurador que negou o acesso às provas desse tráfico de influência, negou ao Lula, e somente agora o Conselho do Ministério Público dá a Lula acesso à investigação de tráfico de influência. E, por último, Conselho descarta abuso de ex-procurador em inquérito sobre Lula. Se isso não é abuso, então está na hora de mandar esse povo estudar um pouco na Suécia, quem sabe sobre economia liberal, sabe? Isso daí, não é só abuso, isso é muito abuso. É um cara realmente abusado, típico de realmente de quem bate mulher, de quem é covarde. É um cara, sei lá, manipulado pela mídia, quer aparecer. Eu não sei como é que você define isso, mas na minha opinião, sim. Isso é abuso porque o Lula promoveu empresas brasileiras. O Lula fez lobby de empresas brasileiras no exterior. E assim que a gente consegue visualizar esse caso e fazendo a comparação das mídias brasileiras aí com internacionais, ou mesmo a própria mídia brasileira com ela mesma, a gente vê que tem muita coisa que é muito ridícula nessa mídia, nessa grande mídia brasileira. Não esqueça de deixar seu comentário, porque aqui o nosso canal não tem censura, portanto fique à vontade para deixar aí a sua marca, a sua opinião sobre esse jornalismo investigativo que a gente está fazendo aqui. Grande abraço e até o próximo.